Salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê os Estados Unidos decidiu meio que castrar o Japão. Para a gente dar início a essa história aí e trazer um pouco pro termo atual, o termo que nós vivemos hoje, a gente tem que voltar um pouquinho lá no século XX, entendeu? Vou dar só uma explicada, uma resumida para vocês entenderem como era a cultura do Japão, como é que era o Japão, como surgiu um pouquinho da história do Japão, entendeu? E aí nós vamos dar um adendo a, o que é o Japão hoje, entendeu? Muito o que tem do Japão hoje foi por causa dos Estados Unidos, tá bom? Tecnologia, tudo, os caras influenciou em tudo no Japão. Tudo, exatamente tudo. Até hoje, as Forças Armadas dos Estados Unidos ainda estão lá no Japão. Depois de tudo que aconteceu, daquela ocasião da bomba, tudo depois disso, ainda assim, os Estados Unidos têm uma grande relação com, com o Japão, porque os caras mudou tudo, mudou até a cultura do Japão, pra você ter uma ideia. Daí, bora, trazendo um pouco mais cá pro século XX. Cara, século XX, o Japão queria se tornar uma grande potência naquela época. Ele queria se tornar uma grande potência em termos de lutas de território. E daí que, com essa, com essa ambição do Japão de se tornar uma grande potência naquela época, levantou medo de inimigos, mas conseguiu uma vitória, uma grande vitória contra a Rússia, aonde eles se sentiram um pouco mais confiantes e poderosos, então decidiram, sei lá, caçar uma briga ou então querer uma briga contra os Estados Unidos, que eles se deram muito mal, onde ocasionou aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, tá bom? Daí o Japão mudou drasticamente. Mudou cultura, mudou tudo, cara. Então, vamos botar aqui em 1910, 1945, o Japão sabia do grande mal que tinha feito para a Ásia e para um pouquinho ali do Pacífico. Cara, os caras em 35 anos matou cerca de 45 milhões de pessoas, de civis e também de soldados e destruíram reinos e conseguiram muitos territórios com certas vitórias. Mas, velho, os cara deitou e rolou ali no Pacífico e na Ásia. Os cara fez o que queria, o que bem entendia. Então, os cara estavam muito confiantes. Só que a tecnologia dos Estados Unidos ainda superava um pouquinho a do Japão. Os caras tinham bomba nuclear já na época. Os caras tinham muita coisa. E o Japão não tinha muito o que fazer contra aquelas armas, mas os caras se sentiam confiantes, se sentiam ainda muito poderosos. Daí eles deitaram, enrolaram ali na Ásia, ali um pouquinho do Pacífico, dominaram boa parte da China e com isso foram para cima dos Estados Unidos, onde eles se ferraram tremendamente, entendeu? Os caras foram derrotados com no mesmo dia que caiu a bomba em 1945, no mesmo dia eles se renderam. Depois dessa bomba, os caras se renderam, eles viram que realmente não dava para lutar contra os Estados Unidos e daí os Estados Unidos adentrou dentro do Japão e depois disso, dessa bomba, eles viram que o mal que fizeram a Ásia e para o Pacífico. Então, aquela bomba, até hoje eles veem que foi como um mal necessário para eles meio que acordar para a vida, meio que ver o grande mal que tinha feito para a Ásia e para o Pacífico. Então,
Depois disso, os Estados Unidos mudou um pouco da cultura, deram um pouco de fim àqueles samurais que tinham, que lutavam pelo Japão. E não tinha mais aquela cultura de rígida, aquela cultura que os caras, ao fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os cara realmente eram muito doidos. Os caras pegavam já um avião, se jogava junto com o avião nas tropas inimigas. Os caras eram realmente um pouco doidos. E com essa bomba tudo no Japão mudou. Exatamente tudo, velho. Tudo, cultura, exatamente tudo. Depois disso daí, veio na década de 70, década de 90 ali, onde os caras se arrependeram de tudo que fizeram. Os Estados Unidos meio que fizeram com que eles se arrependessem, fizeram com que eles acordassem para a vida e meio que castar realmente o Japão. Tipo assim, dar uma acalmada neles, falar, cara, fica quietinho aí, mano. Você já ultrapassou os limites. Entendeu? Os caras tinham matado mais de 45 milhões de pessoas, velho. Então, né, o Japão não estava de brincadeira. Daí, em 1970, na década de 70, na década de 90, o Japão mudou de cultura drasticamente. Então, de um país que era de guerra, de um país que queria dominar território, passou a ser um país um pouco mais tecnológico. Passou a ser um país que, com parcerias fortíssimas com os Estados Unidos, passou a ser um país bem mais tecnológico, um país que não queria mais saber de guerras e sim o defendia contra as bombas nucleares no mundo, não queria mais saber de bombas, os caras não queriam mais saber de guerra depois é, depois dessa bomba daí que veio sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, em 1970, 1990, houve uma forte parceria com os Estados Unidos e o Japão, onde os Estados Unidos tornaram o Japão mais tecnológicos e tornaram eles a segunda é, tornaram os caras a segunda maior economia do globo, do mundo, entendeu? Então, hoje tudo que o Japão tem, os caras sim deve aos Estados Unidos. Sim, deve com certeza aos Estados Unidos. Então, hoje eles são até um pouco que agradecidos pela bomba que os Estados Unidos jogou sobre Hiroshima e Nagasaki e pelo rendimento do Japão aos Estados Unidos. Então, até hoje, existem tropas americanas em territórios japoneses, tá? Até hoje os caras têm ainda tropas lá, americanas, ele se sente confortável, ele não tem amargura contra os Estados Unidos, eles sim veem como foi um mal necessário que veio sobre o país. Mas eu acredito que tem certos radicais ainda que é contra, que fala que os Estados Unidos tem que, né, seguir o rumo deles, que as tropas têm que sair dali. Mas são pouquíssimos e raríssimos os grupos que se formam contra as Forças Armadas dos Estados Unidos que ainda se encontram em território japonês, tá? Então, fique aí com mais um vídeo, rapaziada. Cara, se inscreve no canal, deixa o like, pelo amor de Deus, tá? Eu tô começando agora, vai ter vídeo todo dia no canal. Mano, deixa o like, se inscreve aqui, vai ter muito vídeo informativo que vai é, que vai trazer um pouco do termo atual do que a gente está vivendo. Eu vou trazer umas teorias, umas visões minhas e teorias que eu tenho durante os meus estudos que eu venho fazendo sobre geopolítica e atualidade que existe, que está acontecendo no mundo, tá? Fico com mais um vídeo, mano, é isso, é nóis.